E já está. Vai, porra. Já está a gravar. Olá, Manel. Olá, Hugo. Primeiro dá um gole e depois é que diz boa tarde. Então, o meu convidado de hoje chama-se Manel Moreira. Acho que toda a gente sabe quem é o Manel. Quem não sabe devia saber, não é, Manel? Quer dizer, como é que Não sei, dentro do setor é possível que... Não, muita gente não me conhece, mas imagino que não seja um tal desconhecido. Mas pronto. Não, o Manel é escansão e há bocado estava a pensar um bocadinho nisto. Tu deves ser o escansão, não quero estar aqui assim injusto para ninguém, mas deves ser o escansão que eu conheço há mais tempo e temos uma relação engraçada há uns anos. Nem sou capaz de me lembrar onde é que nos conhecemos. Eu acho que nós fomos apresentados por um amigo comum. Eu tenho uma ideia da primeira vez que nos cruzamos, tirando algumas leituras, foi eventualmente um peixe em Lisboa. Sim. Há uns anos, quando ainda se fazia no Pátio da Galé, onde logo no início, lá num stand com o Zé Maria das Carrafochas. Sim, António E eu Maria. acho que foi por lá que nos cruzamos a primeira vez em termos presenciais. Eu acho que não. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia que nós fomos apresentados num daqueles eventos grandes da revista de vinhos, claro, era Sim, pode em ser, Lisboa. pode ser. Tu na altura, tenho assim uma memória tua por provares que a mochila às costas, estás sempre com a mochila às costas. Estava sim. E era quem? Era o André Moura, foi o André Moura que me apresentou a ti. Talvez. Enfim, e depois acho que temos tido algumas coisas em comum, algumas formas engraçadas concordantes de ver aqui o mundo do vinho e ver aqui uma série de coisas. E acho que és uma pessoa importante no meio e acho que já tenho muita consideração por ti. Obrigado por teres aceito. Igualmente, não, tenho muito gosto. Isto não é uma entrevista, é uma conversa, neste caso entre mim. Sim. Eu gostava também, eu gostava de ir um bocadinho, depois és livre também se quiseres interagir de uma outra forma e puxar a conversa para o outro lado, estás à vontade, o tempo é teu. Mas há aqui dois ou três assuntos que são partes integrantes das nossas conversas e que eu gostava de puxar para aqui e gravar um bocado aquela ideia de... Eu vou começar por uma que tem sido polémica, que é, desde que começámos a conversar, eu sou, não vou dizer, a tua opinião dirás tu, mas eu tenho sido um pouco crítico, e tu lembraste-ás disto, que tenho sido um pouco crítico em relação às canções, em relação à forma como vinham as luzes, mas não vinha conhecimento atrás, não é? Ou seja, para quem não percebe, aqui há uns anos nós falávamos muito, eu dizia que as canções, mesmo estando a tornar-se figuras mais mediáticas, continuavam com pouco conhecimento. A verdade é que tenho que dar a mão à palmatória e acho que nestes últimos anos continua a haver, obviamente, muitas canções que não o fazem, mas eu sinto alguma evolução positiva nesse sentido, mais interesse em estudo, já há mais grupinhos das canções que estudam. Eu não sei se a tua visão é essa, se não, se calhar se não for também não vais dizer, mas queria ouvir a tua opinião. Já não atualizamos esta coisa há tempo. Não, a minha visão primeira, e há pouco tempo pronto, me pediram fiz uma entrevista para a revista Escansão, a associação por acaso está com uma dinâmica muito interessante. Eu sou sócio já também. Não, está com uma dinâmica muito interessante e vamos chamar de um caminho que, do meu ponto de vista, é muito interessante até de médio prazo. Mas numa, vamos chamar, apreciação primeira, os canção, a ser bons canção, não tem que ser um grande conhecedor de vinhos, não tem que saber muito. Okay. Porque temos que olhar um bocadinho o que é a principal atividade de uns canção. Os canção é um empregado de mesa que faz parte de uma equipa de um restaurante, isto em termos genéricos, e que tem que contribuir, digamos, com o serviço integrado dentro das dinâmicas de equipa e que o seu serviço ajuda também, digamos, na valorização da presença do cliente. Depois há formas de como é que faz isso. E realmente, em primeira instância,
é sempre ser uma pessoa que contribui para que as pessoas, quando vão ao restaurante, tenham digamos, um bom momento de felicidade, as coisas passem um bom momento. Depois, uma parte, digamos, desse momento pode ser através de passar, caso solicitado ou de acordo com as situações, digamos, algum know-how até para fazer boas escolhas, fazer boas decisões. Essa é a primeira, para mim, mais importante porque é isso que eu vejo alguns dos sommeliers, os canções mais antigos no ativo, e que, apesar de eles não terem notoriedade nas redes sociais e outros meios que foram aparecendo, têm o respeito das entidades mais importantes, que são os clientes. Uhum. Ou seja, hoje o importante, aquilo que eu passo aos meus colegas mais novos, ok? Ter conhecimento é importante, saber de vinho, disto, daquilo é importante, visitar é fundamental, mas o grande ativo de um restaurante é o cliente. E é o cliente que, digamos, que faz a nossa obra. Ou seja, tu só és alguém importante como sommelier ou extensão se, por exemplo, quando tu mudas de sítio, os teus clientes também vão ao sítio porque tu estás lá e és uma garantia de qualidade. Isso acontece? Hã? Isso acontece com frequência? Hoje em dia, menos. Ou seja, estamos numa fase... Já agora, só fazendo aqui um bocadinho de contexto. Claro. Os Canção era um personagem, vamos chamar, perfeitamente dispensável até há 4 ou 5 anos. Porquê que diz isso? Havia muito poucos no ativo. Mas era dispensável por isso? Diz? Era dispensável porque haviam poucos? Não, porque a maior parte dos restaurantes ou empresários de restauração achavam dispensável. Na visão do restaurador? Ok, já percebi. Sim, ou seja, aliás, há uns anos, ainda na antiga gerência da revista de vinhos, um conjunto de empresários, na altura chefes de empresários, que pronto, não era importante, esse profissional não era importante. Mais tarde, surgindo com o turismo, o boom do turismo, e com o vinho, por outro lado, paralelamente a ganhar também alguma notoriedade, toda a gente começou a falar de vinho, cada vez mais eventos de vinho nas redes sociais, o vinho acessível, as lojas, mais eventos, muito mais a acontecer, começou-se a olhar para, digamos, para o profissional do serviço de vinho com outros olhos. Não é à toa que até durante bastante tempo as escolas hoteleiras não tinham curso de canção. Passaram a ter nos últimos 3, 4 anos, mais coisa, menos coisa. A Escola de Lisboa, do Porto, de Setúbal, do Algarve, ou seja, tudo sinal de que... Quando tu dizes que não tinham mesmo ou não abriam com não, tinham curso de empregado de mesa, a chamar assim, tinham aquelas coisas, aquelas equivalências e tudo, como eu não conheço bem a estrutura, mas eu lembro-me quando eu tirei o meu último curso na Escola de Hotelaria do Estoril, um curso pioneiro na época com o João Pires e com o Mário Louro. Depois pediram para dar o módulo de estrangeiros numa subsequência, logo a seguir, 2003, 2004, mais coisa, menos coisa. Aliás, hoje uma rapaziada muito interessante foram meus alunos. O André Figuinha, por exemplo, um deles, o Sérgio Antunes, o Augusto, os Zéias, uma série de rapaziada assim. Já começas a entrar na linha dos velhos. Não, a gente vê o Rodolfo há muitos anos, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas tem menos 10 anos que eu. Ou seja, já está ali uma geração diferente. Estás com que idade? Estás com que idade? Vou fazer 48. Pois, por acaso pensava que eras mais da minha idade. Fiz agora 43, portanto pensava que eras mais... Pronto. E só mais tarde, realmente, é que devido ao contexto do turismo, começou a surgir, vamos chamar, de forma mais regular, restaurantes onde alguns empresários começaram, às vezes um pouco por força das circunstâncias, a apostar nos canção. Mas uma parte...
Desculpa interromper-te, Sim. mas tu não achas que também está ligado, de certa forma, com a evolução da própria restauração, no sentido de que há 10 anos, se calhar, um fine dining era algo mais difícil de encher, não é? A própria população não estava muito focada nesse tipo de restauração e desse tipo de experiência, e nos últimos 10 anos isso evoluiu e também nasceram restaurantes desses, felizmente, e que se calhar têm um outro nível de exigência no serviço, ou deveriam ter, não sei. Achas que também pode estar ligado com essa evolução, ou essa evolução também está dependente desse acréscimo de turismo e tudo mais falavas? Olha, eu vou dizer uma coisa que é um bocadinho polémica, evidentemente pode ser um bocadinho polémica, que é, eu não vejo nenhuma evolução na restauração. Infelizmente não vejo. Há 10 anos, ou seja, em 2008, 2009, foi o ano da crise, crise mais financeira, e eu pensei que 2008, 2009, até coincidiu 2009 por ter aberto o meu restaurante, eu pensei que ia haver um filtro, como houve, onde fechou dezenas de coisas. Dezenas, não, milhares de espaços de restauração. E eu pensei, bom, depois desta fase, onde qualquer pessoa que tinha uma reforma, ou tinha uns trocos no bolso, ou assim, sim, olhava para o restaurante como, isto é porreiro, não sei fazer mais nada, vou-me entreter, vou abrir um tasquinho, vamos chamar assim. Desde logo... a minha senhora até cozinha bem e tal. Exatamente. Os meus amigos gostam dos meus petiscos e exatamente, tal. Exatamente. Aliás, depois apareceu 2008, 2009, aqueles conceitos, ou pseudo-conceitos, isto é a minha opinião, dos chamados as cozinhas low cost, ou o restaurante do fine dining low cost, que não sei o que é isso. Entretanto, a coisa recuperou um bocadinho, a economia, veio o turismo, boom, abriu tudo e mais alguma coisa. Ou seja, e abriu coisas sem nexo e pessoas ou projetos completamente iludidos pelos números do turismo, dos 17 milhões, 19 milhões, e coisas do género. E abriu sobretudo coisas sem qualidade. Vou dar exemplos. Vais ver o report 2018, 2019 da Zumato e do The Fork e vê e ainda por cima, a par daquele turismo e essas coisas todas, surgiu, a gastronomia portuguesa está num hype, está a bombar. Mas vais ver o report da Zumato e da The Fork. Zumato, por exemplo, corresponde a uma grande percentagem da maioria dos restaurantes em Lisboa e do Porto. Sabes quais são as palavras mais procuradas? Não. Sushi e pizza. Ok? Eu percebo porquê. Recentemente, no início do ano, vi um report também do The Fork, porque essas plataformas são muito interessantes, porque a interação que eles têm com os restaurantes, eles têm um conjunto de dados, de estatísticas, muito interessantes. E saiu um artigo giríssimo, que dizia assim, o cabeçalho dizia, os portugueses estão dispostos a ter uma experiência gastronómica. E eu, porreiro, fui ver e só queria ver um detalhe. Sabes qual era? Quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar pela experiência gastronómica? Okay. Sabes qual era o preço médio? 20 euros. Eu digo assim, peraí, que experiência gastronómica é que tu tens com 20 euros? Pois. Okay? Depois vejo Nietzsche, Time Out, não sei o quê. Os melhores restaurantes a 10 euros. Eu digo, o que é isto? Isto é que é evolução? Pois. Essas notícias depois também têm sempre a necessidade de ser bombásticas, não é? Porque... Não, mas está a caracterizar a realidade. Sabes qual? Aliás, a restauração tanto que não evoluiu, que estavam a existir dois fenómenos até este período de fevereiro. Mas que já vinham atrás. A restauração estava entre os 4, 5 atividades com maior índice de falências, de insolvências. Já em janeiro e fevereiro, já estava no 4º ou 5º lugar também. Ok? Ou seja, porquê? Primeiro, várias razões. Uma, porque o turismo chega para tudo o que abriu.
2, a maior parte da restauração é incompetente, não percebe nada do que está a fazer. 3, o imobiliário cresceu que é uma loucura. Ou seja, ir nós a vender refeições a 10 e 20 euros, com todos os custos operacionais muito mais altos, esquece. Pois. Ou seja, para mim devia ter havido, a partir de 2018, 2008, 2009, um filtro, ou seja, as pessoas perceberem que este é um negócio, tal como qualquer outro, não é um negócio de instinto, é um negócio profissional. Tem que ser olhado com profissionalismo, com competência, não só a competência de saber fazer um prato, mas como pensar tudo a montante e a jusante. Sim, sim. E, ser empresário, não é? Claro, ser empresário, que perceba disto. Como muitas atividades, eu não estou muito otimista no pós o que estamos a acontecer para o setor da restauração. Mas estou otimista do outro lado. Este é um negócio. Sim, em geral. Mas este é um negócio e vai ter grandes repercussões no vinho, ou seja, isto que vai acontecer na restauração tem grandes repercussões no vinho, já tem, que é um negócio que trabalha com caixa. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que a maior parte dos restaurantes estão na falência e ainda não se aperceberam. E os que se aperceberam dizem assim, empurramos isto com a barriga. Ok? Mas isso também é um mal dos nossos negócios. Nós temos muita mania de... Para já nós já abrimos a casa em falência, para começar, não é? Porque tu, quando abres estás falido, sempre, não é? Claro, claro. E depois nós temos sempre a tendência para ter o negócio pequenino. Eu falo por mim, por exemplo, e ainda outra dia estava a falar isso com a minha mulher. Eu deveria ter tido um sócio de início que me fizesse a parte da gestão, porque eu sei o que é que quero e sei como é que quero, mas isso é diferente de saber fazer isso, percebes? Sim. E dizer assim, eu sou gestor, em teoria, eu sei tudo sobre o que é que... Só que há aqueles detalhes da gestão que tem que ser ou um gestor a fazer, ou alguém ter aquele capital, perceber que um mês ou 2 antes de entrares na falência tens que ir ao banco e não quando estás na falência tens que ir ao banco. Eu vou-te contar uma história. Eu não sou... Mas, Manel, desculpa lá, não te esqueças, pendura um bocadinho essa história, porque no que estavas a dizer, eu queria-te só fazer uma pergunta, porque depois tenho medo que a conversa vá noutro sentido e já não me respondas. Tu, e conhecendo como eu conheço, portanto, estás a analisar o panorama geral, não é? E, portanto, há muito dado estatístico por aí. Mas também é verdade que no meio desses restaurantes todos também apareceram, em termos unitários, se existiam 5, 6 restaurantes bons há 10 anos, agora poderão existir 10 ou 20. E esses 10 ou 20 têm mais necessidade de canções e ou achas que realmente também... Não, na verdade, nem todo o panorama é mau, ok? Há aí coisas muito interessantes e, sobretudo, não sei se tu te apercebeste, mas nos últimos, talvez, 2 anos, estava a haver uma movimentação na restauração, no geral, muito significativa, que era o surgimento de grupos. Sim. Ou seja, grupos ligados à restauração e que têm, vamos chamar, diversificação de negócio. Okay? Alguns muito famosos, mas que esses perceberam que o negócio da restauração é preciso ser altamente competente em termos de gestão, de projeção e de capital. Capital, digo mesmo de catanhol. Ok? E que, aliás, não é à toa que o rapaz não é que eu seja muito, pelo que ele diz, eu seja assim muito, digamos, agradado da maneira como ele diz as coisas, mas ele diz a realidade, que é, por exemplo, o gestor da padaria portuguesa diz que tem uma margem pequeníssima. Eu acredito piamente nisso. Sim, claro. Fazem um grande volume de negócios, mas com margens muito pequeninas. Ou seja, e este é que é o negócio da restauração. Okay? E por isso é que nos últimos anos têm aparecido realmente grupos, o Zé Vilés, hoje chama-se Platform, que era o Multifoods, e outros, onde tem pessoas com visão, tem pessoas com competência, com gestão. Com inspiração também. Diz-me? E que pessoas com inspiração que estão libertas para dar asa a essa inspiração. Ou seja, dentro da organização,
contam com pessoas com essa e também são motivadas, mas inseridas de uma estrutura organizacional pensada, digamos, para, ok, neste espaço vamos ser criativos, no outro vamos ser militares, exigentes. Eu lembro-me sempre da história eu quando li a biografia do Walt Disney, não sei se conheces, mas recomendo vivamente. Ele tinha uma coisa muito engraçada, ele fez sociedade com o irmão, e então ele só queria saber da parte criativa e chegava à cabeça ao irmão por dinheiro para a parte criativa, e depois as brigas deles eram esse. O outro só tinha que ir ao banco arranjar o dinheiro e livrar. Mas eu percebo esta cisão, às vezes é importante teres alguém em quem confies e que seja importante a mover toda a casa e que tenha uma palavra ativa, porque hoje em dia também os criativos, nomeadamente os chefes, também são têm um ego muito grande e, portanto, tens de ter algum cuidado a falar com eles ou tens de ter uma abertura muito grande com eles. Portanto, teres essas coisas bem, quem diz, podemos ir para os inólogos noutros negócios. E se calhar é importante ter isso, se calhar também vejo isso com bons olhos. Não é verdade, é realidade. E no futuro, no pós esta situação, ainda vai ser mais exigente. Aliás, eu sei de exemplos, e alguns deles publicados nas redes sociais e tudo. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um rapaz que eu tenho grande estima como empresário e olha para as coisas digamos, com bem vistas, de um ponto de vista e com estratégia. Por exemplo, como é que ele se chama? Do Paparico. Agora falta-me os nomes. O restaurante do Paparico, onde está o António, o patrão dele, é um rapaz, para mim, com uma visão fantástica. Ele, plataforma, coisas do género, o que é que estavam a fazer? Estavam já com consultores de procedimento a trabalhar áreas que a parte das pessoas nem sequer pensa, como a gestão de reservas, protocolos, marketing, profissionalismo no F&B, na gestão de F&B, de food and beverage. Okay? Ou seja, as pessoas já estavam a ver mais para lá do que só o instinto, a criatividade, o ser bonito, o ser chique e o ter notoriedade. Sim, porque isso também é importante, não é? Até porque dás um exemplo interessante. Eu por acaso não sei quem é o dono daquilo. Eu conheço o Sérgio Câmaras. Eu lá conheço o Rui Martins, mas eu não sei qual é que é o Sim, o Rui foi agora nesta leva de quando ele projetou o negócio mais ambicioso. O Rui foi para lá, não sei se foi como diretor criativo ou chefe executivo, também não sei precisar. Mas ou seja, faz parte deste processo todo que o Sérgio implementou dentro de vários restaurantes. Mas tu deste um exemplo bom, se calhar, daquilo que é esse caminho, mas daquilo que a força tens de ter, tu viste. Agora com esta história da quarentena, e começaram a fazer Takeaway. Não, o Lopes começou a fazer os vídeos, sim. Os vídeos. Está uma branca com o nome do rapaz. Eu não estou a dizer que aquilo é bom ou mau, acho que deve fazer sempre, e aquilo apareceu em todo lado, não é? Sim. E isso mostra, e sempre associado ao nome deles, e isso mostra esse trabalho que tu estás a falar, é muito importante, não é? É muito importante. Pronto. Só voltando um bocadinho à história do Escansão na atualidade. Por sorte, dentro deste ambiente todo, para mim, de alguma incompetência e as pessoas abriam porque achavam que os números do turismo, dos visitantes, eram fantásticos e tudo, e assumiam qualquer tipo de encargo. Também há bons exemplos. Okay? E realmente, restaurantes com mais ambição, ou seja, quiseram ter um posicionamento de alta qualidade e bem feito e tudo, realmente fizeram apostas em colegas. Aliás, muitos não tinham escansões para trabalhar. Andavam à procura. Eu digo isso porque o Rodolfo ligava: olha, Manuel, o fulano tal precisa de um escansão. Conhece alguém? Os restaurantes ligavam. Isto aqui, ok. Ou seja, chegaram-me alguns a perguntar a mim também. Exatamente. Eu cheguei a perguntar a ti também, e ao Rodolfo. Depois a rede também não é muito grande, não é? Andamos a perguntar uns aos outros. Nós somos um país pequenino, nós somos um país pequenino. É verdade. E realmente houve um boom e uma necessidade. Houve um boom, e sobretudo, para mim, houve um boom nos sítios, nos projetos de qualidade e que realmente
quiseram tirar partido e usufruir do Escansão. E, já agora, eu tornei uma tertúlia também online com o Tomás Caldeira, com o Rodrigo Quina, o Rodolfo e o André Figuinha. Acho que eu vejo o mercado de vinho, era? Sim, exato. Eu vejo o Escansão, hoje em dia, dentro de áreas ligadas à promoção online, em sentido lato, vai crescer muito. Novos negócios, eu já andava atrás deles há uns tempos, já não era só por causa disso. Vai haver coisas como, por exemplo, existem em Nova Iorque, São Paulo, nas grandes metrópoles, também estão a ver os novos residentes, gente com habituado à qualidade, e que por questões no futuro de segurança, desconfiança com protocolos de higiene, isto, aquilo, vai estar a crescer muito o segmento, vai crescer para todos, do vinho e tudo, o segmento dos aulas online, dos jantares online, os private chef, os private sommelier. Diz lá os dois primeiros que tu disseste. O private chef e o private chef provavelmente era um gajo que vai à tua casa, é isso? Exatamente. Explicar, pá, porque isto é só gente burra deste lado. Não, já existia alguma coisa dessas, já existia. Mas e os outros dois que tu disseste primeiro? As aulas online, ou seja... aulas, ok. Sim. Ou seja, atividades online com o vinho. Sim. As pessoas nunca vão deixar de sair. Isso era uma tendência que já existe noutros países e que estava a começar. Eu já tinha visto aqui quase em estilo pop-up umas coisas, uns tipos a aparecer e a anunciar, até noutras áreas, aulas online e tal. Sim, mas tudo muito esporádico, não é? Sim. Pronto. E aí acho que algumas das canções, já com maior sensibilidade às questões de online, de net, ou seja, tiveram, digamos, já faz parte deles tentar ter algumas iniciativas na divulgação do vinho, obviamente funciona como autopromoção, mas ao mesmo tempo mostrar, de certa forma, estão ativos e contribuem com alguma coisa. Qualquer coisa que tu faças, qualquer coisa que tu faças tem sempre um quê de autopromoção, mesmo que não seja intencional. Claro. Portanto, aí esqueces. Mas eu vejo, tu não achas, tu fugiste um bocadinho à pergunta, a única que eu te fiz. Repete lá que é para eu, senão... Não, mas e tu não achas que esse surgimento, esse papel mais ativo que o Escansão agora tem, primeiro porque nessa questão mais completa do que é a formação sobre vinhos, não é? É a entidade que deve ter um conhecimento mais abrangente sobre o mundo do vinho, e não só, não é? Mas eu acho que esse surgimento e esse cimentar da importância do papel do Escansão, que tu falas, também, a meu ver, está relacionado com o acréscimo da qualidade do conhecimento desses canções, que aqui há uns 10 ou 15 anos eu não via com tanta intensidade e tinha 3 ou 4 as canções que eu achava que estavam realmente na posse de uma informação válida. E cheguei a comentar contigo muitas vezes que era sintomática a forma como as canções de cá, quando iam aos concursos internacionais, aquilo ainda a roda não estava a andar, já eles estavam fora. E isso tem só a ver com o nível de conhecimento que nós temos. Agora, se isso era porque não havia oportunidades de estudo e os outros têm, e depois aí já não sei, não é? Mas acima de tudo, e tu sabes acho que sabes que isto é verdade, eu sentia muita falta de vontade, não é? Podes estar as oportunidades todas, se a pessoa não quer estudar. Os concursos não são um bom exemplo, porque os países que consecutivamente, vamos chamar, vão longe nos concursos, são países que se organizaram como se fosse um desporto de alta competição. Okay. Tem equipas, por exemplo, a Suécia, que é para mim o melhor exemplo, tem um treinador, um selecionador nacional, tem equipas, tem uma espécie de preparador físico, tem um psicólogo, a equipa alemã, onde a nossa atual, vamos chamar, representante, que vai representar Portugal nos próximos concursos internacionais, treinava com a equipa do atual campeão do mundo, que é os alemães. Ou seja, a questão dos concursos já está noutro patamar, já não tem a ver só com o conhecimento, tem a ver com uma preparação específica, algo assim do género. É óbvio que eu costumo dizer que só não está
só não sabe um bocadinho mais de vinho, está mais atualizado, quem realmente é molenga ou relaxado. Sim. Porque hoje, no tempo que eu comecei a representar o país, tinha que estudar, preparar-me e tudo, eu via-me aflito para arranjar fontes. Vi-me aflito para provar vinhos estrangeiros. Tinha que andar a falar com este, com aquele, gastei muito dinheiro, quilómetros e tudo. Hoje, tens aí tudo. Em Lisboa, por exemplo, tens vinhos de todo o mundo. Coisas que não acontecia no meu tempo. Havia já alguma coisa, mas pouco. Ou seja, e hoje há eventos todas as semanas, todos os dias, há provas, há isto, aquilo. Ou seja, há todo um contexto onde só não evolui quem realmente é molenga, vamos chamar assim. Pronto. Mas isso depois cria outro problema que já está a acontecer. É um problema de atitude. Ou seja, o pessoal nunca se deve esquecer, os meus colegas, sobretudo os mais jovens, nunca se devem esquecer de que o escansão é alguém que tem que trabalhar no local. Se trabalhar no restaurante, porque hoje o escansão pode trabalhar em lojas de vinho, pode ser consultor de um site online. Eu sou de vários sites online e assim. Mas o escansão do restaurante e até numa loja tem que contribuir para a felicidade do cliente. E não metralhar o cliente com muito ou pouco conhecimento. Tem que contribuir para a felicidade daquele momento. E aí que é o grande equilíbrio. Outra coisa que o excesso de informação ou de tendências de estilos de vinhos levou a que alguns colegas meus nos últimos tempos só olhem para um ângulo da coisa e não vejam digamos, a whole picture. Okay? Hoje o que é pequenino, o que é biológico, o que é não sei o quê, é que é bom. Pois. Tem necessariamente que ser superior. Ou seja, tem que se olhar um bocadinho para tudo. Podes ter um pendor de gosto, um pendor de coisas, mensagens que realmente mexem contigo, mas não podes ficar restrito a um perfil de vinhos quando tu, se calhar, tens clientes que querem também outras coisas. Okay? Ou seja, tem que haver aqui uma espécie de... Não tornas-te impositivo, não é isso que estás a dizer? Se não tornas-te impositivo, não é? É um bocadinho. Eu vendo o que quero. Eu não gosto muito disso. Dessa palavra. Eu prefiro vender de acordo com aquilo, com as necessidades. Tal seja. Pronto. Há sempre ali uma zona negra ou uma zona difusa, onde tu não sabes bem o que é que estás a vender porque tu queres, porque também és tu que escolhes a garrafeira. Obviamente que depois vais comprar com base naquilo que achas que o teu cliente quer, mas é sempre aquilo que tu achas que o teu cliente quer. E tu não sabes até que ponto é que tu estás a ser contaminado por ti. Exato, não, mas é verdade. Nessa avaliação, não é? É verdade. Aliás, eu acho que eu agora, para este período, eu quero contribuir com alguma coisa. Não com provas de vinhos nem nada, como alguns colegas estão a fazer e acho que devem continuar, mas com coisas que podem ajudar a olhar, por exemplo, para a vertente organizativa. E uma delas é a estratégia. Eu sou consultor há 20 anos. Já abri, entre ser empregado, ser consultor, espaço próprio e tudo, já mais de 20 restaurantes. E muitos daqueles que seguiram algumas diretrizes de indicações sensatas e adequadas aos sítios, tiveram, na parte do vinho, boa rentabilidade, venderam, as coisas foram adequadas e houve sempre muito equilíbrio. E que é uma coisa que hoje em dia não acontece e eu acho que vai ter que voltar a acontecer no futuro próximo. Isso é um ponto importante que às vezes as pessoas se esquecem, até os restauradores, que é, tu falas muito na parte visível, não é? No front office, que é o papel do escansão enquanto serviço, não é? Mas, e isto é uma coisa, por acaso, lembro-me, falei já muito com o Nelson Guerreiro, por exemplo, esta questão, e com o Rodolfo também, que é esta ideia de, muitas vezes, o escansão também não se sabe vender ao restaurador, é a sua importância de gestão de garrafeira, de otimização dos recursos, e se calhar a mais-valia para o restaurador não está tanto, ou está, obviamente, na fidelização do cliente através do serviço, obviamente que está, mas também está na questão económica, e o escansão, concordas comigo, o escansão tem esse papel
e que se tiver um escansão bom que sabe gerir uma casa, essa casa em vinho vai gerar mais dinheiro do que uma casa que não tenha um escansão, em princípio. Eu não digo, eu vou-te contar, eu ia-te contar uma história há bocadinho, mas eu vou contar outra. Eu, na altura que fui para a Fortaleza do Guincho, ninguém conhecia, eu tinha tido um bom professor de gestão nesta área. É uma pessoa que quem está no mundo dos canções conhece, não é assim muito conhecido desta, digamos, do geral do vinho, mas para mim é uma pessoa que desde 95, 96 me ensinou um conjunto de, digamos, de modos de operar, de gerir e coisas do género, que ainda hoje eu até utilizo como consultor. Que é um extensão chamado António Mesquita. Trabalhou depois agora muito tempo no Centro Cultural de Belém e esteve também ligado à Enoteca de Belém, com o Nelson. Uhum. Mas os canção não tem que vender mais, tem que vender bem. Uhum. Eu, quando fui para o Fortaleza do Guincho, fui lá como cliente e olhei para a carta fantástica, mas mal estruturada em termos de estratégia. E preços, e o mix de preços, mix de tudo. E eu, na altura, a negociar com o ordenado, e não só com o responsável, na altura, já não está lá, nem sei nem quem anda, eu sei que andava por fora do continente europeu, mas, bom, eu disse, olha, eu venho para cá, mas quem gera a estratégia da carta de vinho sou eu. E ele disse, não, mas eu é que sou o diretor. Eu disse, ok, mas eu vou pôr isto de uma maneira, você vai vender muito mais vinho, como eles vendeu aqui, e vai ter um sítio que vai ser reputado pela oferta vínica e pela dinâmica. Okay? E na verdade foi. Havia lá um sistema onde nós sabíamos durante todos os dias o que é que tínhamos sido, o que é que se tinha faturado nos vários segmentos de produtos em períodos homólogos do ano anterior, por exemplo. E eu, a partir de que 6 meses depois de colocar as minhas coisas a funcionar, aquilo foi imparável. Ou seja, praticamente sempre acima dos meses homólogos anteriores. Não foi porque vendesse mais vinho. Eu aproveitava as oportunidades de ter clientes. Pois. O grande ativo de um restaurante não é a expansão, não é o vinho, não é o chefe, é o cliente. E o que acontece é que muita gente não tira partido, lá está o cliente. Eu às vezes acho que se fala, vende-se pouco vinho nos restaurantes. Espera lá. Há uma média de uma garrafa por cada 2 pessoas de consumo no restaurante. É ótimo. Não quer que devemos beber cada uma garrafa. Mas sabes que depois aí entra aquela velha questão que é o vinho é ou não demasiado caro na restauração. Porque o consumidor e os produtores acham que sim. Eu adoro essa questão. Então vá. Eu gosto dessa questão. Ou seja, mas só voltando um bocadinho atrás, a questão realmente como disse o Nelson é uma pessoa que destas gerações mais recentes, apesar de eu ser uma pessoa quase da minha idade, é uma pessoa que sabe, também foi obrigado a olhar para a gestão, ou seja, fazer contas, estratégia e tudo. E eu gosto muito do Nelson também por causa disso. Tenho um entusiasmo por isto fantástico. Agora, parece um puto de 30 anos, não é? Não, está com uma energia fantástica. Não, é verdade, está com uma energia fantástica. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu rio-me imenso, tendo respeito a toda a gente, com uma série de críticas relativamente aos preços dos restaurantes. Porquê? Eu acho que não é possível haver restaurantes baratos. Não é possível. Viabilidade não é possível. Agora, qual é que é o grande problema? É que a maior parte dos restaurantes, às vezes até têm os preços, a chamar, ajustados à realidade, mas depois pecam numa coisa fundamental. Serviço, não é? É a percepção de valor que proporcionam. Ok? Ou seja, um dos grandes problemas do restaurante, olhas para um hotel.
Um hotel, uma cadeia de hotéis, um hotel 5 estrelas, tem um departamento financeiro de F&B. Aquilo é Excel, ou seja, puro e duro. Não se brinca em serviço. Vais beber um vinho num restaurante, ninguém fala dos restaurantes de hotel. Esses aí não brincam com as margens. Sim. Aliás, não é à toa que a maior parte dos departamentos de F&B dos hotéis são os maiores cancros desses hotéis. As quase, agora com a dinâmica da gastronomia, quase tiverem que ser obrigados a voltar a ter restaurantes. Porque eles não queriam ter restaurantes. Com o restaurante tens uma cozinha, uma copa, uma recepção, equipe, 3, 4 turnos, pessoal de sala, é o maior sorvedouro de custos. Não podem ser baratos. O restaurante não pode ser barato para ser. Mas depois ficamos com a sensação que é o vinho que paga isso tudo. O que não é verdade. Aliás, o vinho, e falas com qualquer gajo de restaurante ou contabilista e vais ver, o vinho é dos produtos com menos margem no restaurante. Mas espera aí, também não podemos ser hipócritas aqui numa coisa. Imagina, um restaurante que compra o vinho a 10 e o vende a 30. Está a ganhar 20 euros, não é? Não está, não. Não, quer dizer, não é estar a gastar, eu percebo, mas esses 10 euros a que ele comprou, provavelmente já alimentaram 2 negócios antes do dele. Sendo que um é o da produção, que tem que alimentar, se formos separar a produção da uva do resto, mais um outro negócio. E, portanto, em valor absoluto, parece-me a mim, eu não estou a tentar fazer o advogado do diabo aqui também para desconstruir um bocado esta ideia, não é? Porque é importante. Sim. Eu adoro essa conversa. Na mentalidade das pessoas, eu confesso que eu hoje penso um bocadinho de maneira diferente porque eu tenho amigos restauradores muito próximos, não é? Mas a ideia é um bocado essa, portanto, ele mete 20 euros em cima de uma garrafa de 10 e aquele 10 já pagou ao distribuidor e já pagou ao produtor, não é? E portanto, como é que tu explicas isso? Eu vou falar da parte do restaurante. O restaurante, como qualquer outro negócio, a chamar, tem o seu business plan, não é? Okay. Deve ter. Ou seja, deve ter. Pronto, como qualquer outro negócio, ok? Eu vou falar do restaurante, não vou falar dos outros. Pronto. O restaurante tem duas famílias de produtos para pagar o negócio todo. O que é pagar o negócio todo? Pagar o empréstimo bancário, taxas de juros, as rendas, o staff, os custos operacionais, o papel higiênico, a lavandaria, a licença dos bombeiros, da esplanada, tudo. Quem paga isso? Comida e bebida. Claro, então é o que lá vendes, não é? Certo? Ou seja, aquela pessoa que está a olhar, o vinho custa 10, aquele malandro está a pôr a 20, 30 ou 40, você não faz a menor ideia do que está a falar. Okay? Aliás, eu até achei piada que tu pôs o ponto de partida nos 10, 12 euros, porque a maior parte das pessoas põe nos 3, 4 euros. Não, 3, 4 euros é venda direta e é de um mau produtor. Também que não, mas estou a dizer, aquele gajo veio... Olha, eu vou dizer outra. Nunca tive problema em trabalhar com vinhos de supermercado. Aliás, a maior parte dos vinhos estão no supermercado. E no futuro vai haver mais venda de vinhos de supermercado, vai ser um dos focos, até com o online, vai ser um dos maiores plataformas de venda de vinho, vai ser as grandes cadeias. Porque estão preparados para isso, têm logística assombrosa e vão ser os melhores a comunicar e a fazer esse tipo de coisa. Podem criar uma percepção de valor totalmente diferente. Okay? Eu não tenho visto grande interesse em que eles transformem o vinho assim nesse... Eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu não tenho visto interesse. Há muitos anos que acompanho isto e tu sabes isto melhor que eu. Já houve alguns protoprojetos de algumas cadeias dessas de fazer formação aos funcionários e não sei o quê, para que eles se transformassem também. Mas depois aquilo não acaba por não funcionar muito bem. Não, mas com o novo paradigma de... E lembro, por exemplo, o Continente é um dos que eu vejo mais trabalho nessa área. Sim. E lembro-me de uma revista que ainda era o professor Virgílio Loureiro que escrevia ou que assinava aquilo e não sei o quê, que eles tinham, tal como tem aquela revistinha deles, tinha uma revistinha sobre vinhos e uma coisa assim qualquer. Não sei se... Não, eles têm feito essa cadeia, essa insígnia, tem feito realmente um trabalho interno específico sobre a área do vinho, com as equipas. Mas porquê é que eu nunca tive problema em trabalhar com vinhos de supermercado? Porque eu não sou um supermercado, um restaurante não é um supermercado. Sim.
Agora, temos é que criar valor. Pois. Okay? Temos é que criar valor, uma percepção de valor. Ou seja, como é que eu fazia os preços? Hoje não faço preços para, vamos chamar, para restaurantes, mas fiz para o meu, e quando faço eu nunca faço uma carta de vinhos. Quando alguém me diz, eu quero uma carta de vinhos, eu não faço uma carta de vinhos. Eu faço um programa integrado. Quer, não venho fazer uma lista de vinhos, senão, você vai a uma lista de um catálogo de um fornecedor e compra tudo ao fornecedor. Okay? Ou seja, tens que pensar quanto é que custa a tua operação, como o teu negócio ou outro negócio qualquer, quanto é que custa a tua operação? Okay? Quanto é que tens que faturar e quanto é que tens que deixar de alguma margem? Não é? Ou seja, e tu quando vais marcar os preços da comida e da comida e das bebidas, porque o vinho é parte integrante das bebidas, não é só o vinho que se vende no restaurante como bebida. Okay? Aliás, é dos que se vende menos. Vendes muito mais águas, vendes muito mais cerveja, vendes muito mais refrigerantes, vendes muito mais café. Certo. Okay? E o serviço não é o mesmo? E o serviço não é o mesmo? Ok, tens os refrigeradores, percebo. Sim, mas a questão não está aí. A questão esse para mim, eu nunca pensei nisso. Nem sequer penso, nem faz sentido pensar. Okay? Eu tenho um conjunto de custos que eu tenho que fazer break-even. E para sobreviver, já está com impostos e tudo, e para sobreviver eu tenho que ter um bocadinho de margem. Ok? Então, e tenho que ir recrutar à comida e à bebida um preço médio projetado para o restaurante versus o número de lugares, projeção de rotação, projeção de preço médio que vou ter que mínimo a ser cumprido e que, digamos, inclui ali uma margenzinha, vocês não tenham dúvidas, o grosso dos restaurantes ou está no prejuízo ou tem uma margem de lucro baixíssima. Estás-me a dizer o quê? Que esse vinho que compraste a 10 e vendeste a 20 é possível o quê? Estás a ganhar €1 numa garrafa? Ou não ganhar só para as pessoas... Não, assim... Sinceramente acho exagerado. Não, a questão é, o vinho contribui, chamado pela mais contribuição, certo? Para o negócio. Se a gente, se calhar, for a somar uma operação mensal de um restaurante, eu acredito que há muitos deles que não chegam ao break-even. Ou seja, que a faturação não paga os custos. Sim, mas isso o problema não há de ser dos preços, não é? O problema de tu não chegares a um break-even de faturação, ou uma faturação que faça o break-even, não está inteiramente relacionado com os preços, está com todo, como tu dizes, está com toda a operação, não é? Claro, claro. Até com a vontade que as pessoas têm de lá ir. Por isso, eu não penso no vinho como produto isolado. Mas assim também não consegues fazer. Mas depois, agora desculpa continuar-te a provocar aqui desta maneira. Mas se tu estás a contar com isso, e se o preço está dependente disso, tu podes ser mais simpático ou menos simpático, e podes ser sempre muito cauteloso e dizer assim, espera aí, que eu faço as minhas contas para calcular um custo de ocupação ou uma taxa de ocupação de apenas 20%. E aí os preços têm que disparar e tu dizes, está sempre no negativo, não é? Mas tu não vais trabalhar a 20%, não queres trabalhar a 20%, portanto tens de trabalhar para aquilo encher. Não, eu não penso assim. Estás o que eu estou a dizer? Não... Sim. Mas aliás, já agora, a estimativa que muitos restaurantes fazem é pensarem que por serviço vão rodar 2 vezes. Sim. Deviam jogar pela margem de segurança. Uma vez já é bom, se conseguirem rodar mais 10, 15% da capacidade, é fantástico. Podíamos fazer um acordo com o governo como os gajos da autoestrada. Não, mas olha, mas agora... Hugo, Ele paga os outros para forem lá. Não, mas agora eu vou dizer outra coisa. Quanto mais rodar um restaurante, menos vende. Quanto mais rodar, menos vende que em geral? Sim. Menos pode faturar mais. Mas se calhar, por questões de ter que rodar mais, sim, vai rentabilizar menos a presença das pessoas. Também é verdade. E vai criar mais desconforto. Sim, porque tu tens uma hora marcada para sair, que é uma coisa... Por exemplo, imagina... E outra coisa, como qualquer negócio,
o restaurante não pode ser pensado trabalhar bem só ao fim de semana. Tem que trabalhar bem, 365 dias por ano. Okay? E o restaurante é um negócio de fidelidade, de retorno. Certo. Ou seja, tens de criar um conjunto de atividades e digamos, de experiência ao cliente que ele sinta vontade em voltar. Ok? O que acontece? Muitas vezes, quando queres rodar, vais criar N fragilidades em determinados momentos. Olha, eu vou dizer um momento onde a maior parte dos restaurantes falham todos e ninguém se apercebe. Os restaurantes que rodam, entre as pessoas que estão a sair e as que estão a entrar, é um dos maiores pontos críticos. Quantas vezes estás a sair, pedes a tua conta e demoram 10, 15, 20 minutos para receberes a conta. Porque essa pessoa que queria tratar disso está a mudar a mesa para outros clientes. Sim. E está preocupada em recepcionar o telefone, isto ou aquilo, e tu estás ali, podias ter uma boa refeição. Mas aqueles 10, 15 minutos de atraso da conta vão pesar muito para uma experiência que já não é totalmente positiva. E vais hesitar da próxima vez que pensares lá ir. Sim, percebo isso. Depois, se não... O que é que eu chamo de rentabilizar a presença das pessoas? Que é, se as pessoas tiverem pouca rotação na mesa, num restaurante, num café, uma mesa que pega um café, ok, tem que ser um bom café. Mas num restaurante, tu tens muitos pontos de, vamos chamar, de tentar rentabilizar a pessoa. Mal chega a propor um aperitivo, uma parte deles nem propõe nada. Sugerir uma água daqui, uma água dali, ninguém diz nada. A água que é comprada é por rapel, isto ou aquilo, porque o fornecedor vende vinho, também vende águas, isto e aquilo, ou vende cafés e tal. Vender um vinho de sobremesa, ninguém propõe. Quero que vender um segundo, um copo de vinho depois da garrafa acabar, o cliente tem comida, ninguém vende. Vender ou propor eventualmente um digestivo. Ou seja, e é aí que muitas vezes, ao rodar muitos sítios muito rotativos, perdem pontos de venda. Mas vou-te pôr um problema novo. Uma das queixas que eu mais tenho ouvido antes disto tudo acontecer, não é? É a falta de pessoal para trabalhar e a dificuldade em criar equipas. E quando tu tens essa falta, tu vais ter uma tendência para aceitar pessoas que tu sabes naturalmente que têm menos qualidade e menos visão, porque por mais que tu instruas os teus funcionários sobre o que é que queres que eles façam, tu precisas que eles no momento façam. E há pessoas que pura e simplesmente não fazem, não é? Não é? Olha, e a verdade é que toda a gente se queixa, mais uma vez os amigos restauradores que tenho, é quase transversal a todos dizer que se veem perdidos para arranjar pessoal para trabalhar. Bom, isso vai elencar naquilo que falamos do início. Abrir demasiados espaços. Abrindo demasiados espaços e, obviamente, há menos mão de obra. Depois, e como tu sabes, os teus amigos sabem, os salários que se paga na restauração são verdadeiramente baixos. Baixos e quando os pagam. Okay? Porque não é à toa, isto não é desconfiar ninguém, mas não é à toa que a restauração é um dos negócios onde tens benefícios fiscais pedindo fatura. Ou seja, sim, claro. Pronto. Isto porquê? Porque havia e há muita malandrice. Sim. Okay? Pronto. E aquilo que... e tu sabes, estás no mundo do vinho, quantas vezes os distribuidores daquilo andam fodidos para receber dos restaurantes. Claro. Não é? Ou seja, e se fosse um negócio tão bom, se calhar não tinha problemas em pagar. Gostei muito, já agora, detalhe de comentário lateral, de uma entrevista da abertura, coitado, o período é que foi menos bom, do Nuno Diniz, na abertura do restaurante, onde ele falou muito daquelas coisas que eu estou aqui a falar, mas daquele lado, daquela maneira mais acutilante que ele tem e tudo. Ok? E muitos dos espaços de restauração que abriram nunca deviam ter aberto.
Eu era defensor e sou de haver uma espécie de cotas em determinadas áreas para garantir alguma qualidade e viabilidade. Mas não garantes, mesmo com cotas não garantes, não é? Epá, mas as cotas vão só para os bons. Olha, eu estava a ver agora na reabertura, ou seja, naquela fase lenta pós-Covid na China, a abertura de restaurantes é sob uma sua candidatura, algo assim do género, ok? Ou seja, e agora vai ser cada vez mais um negócio ainda mais sério. Ou seja, há muitos restaurantes que abrem, muitos espaços de restauração que abrem, onde, sinceramente, só se abre para sacar um dito aos turistas, mais nada. Certo? É verdade. Pois, acredito que sim. Não. Pronto. E depois tu vês, ou seja, e fazem uma economia, muitos dos espaços que abriram, fazem uma economia injusta, porque não pagam fornecedores, trabalham com pessoal a recibos verdes, se muito, iludem o pessoal, que o pessoal deixa-se iludir com a restauração. Depois, poucos têm a política de que, ok, eu tenho aqui um gajo bom, deixa-me reter um gajo bom. Sim. Um dos grandes problemas da restauração é também o absentismo e a rotação pessoal. Eu há uns anos, em 2010, 2011, quando começou a haver já sinais desta falta de pessoal, eu disse a um cliente, que era meu cliente de consultoria, e nem era uma área que eu tivesse que intervir, eu disse assim, que ele disse, não arranjo pessoal, ninguém vem, tem que contratar extras, isto e aquilo. E eu disse assim, ok, olha, vou dar uma ideia. Para a tua equipa fixa, a tua equipa que é o baluarte do espaço, ok? Fixa e promove e incentiva esses baluartes com um determinado tipo de condições, que mesmo que haja alguma rotação de staff, os standards, essas pessoas garantem-nos. Aliás, falar em standards, a maior parte dos restaurantes não tem standards de trabalho. Aquilo é à vontade de quem lá trabalha. Vou brincar um bocadinho, mas agora sabes pela esquerda ou pela direita? Agora, quem está a provar alguém no parte do sítio faz a menor ideia. Pois. Ou seja, eu penso que esta situação deste pós-crise vai semelhar um bocadinho a 2008, 2009 e espero que só pessoas com empresários com perceber o negócio, querer qualidade, financeiramente, resistentes. Até uma almofada. Era outra história que eu tinha a dizer quando abri o meu tasquinho em 2009, em plena crise. Eu falei, era o João Sá e o André Simões, os meus sócios, os dois cozinheiros, e eu disse-lhes assim, olha, meus amigos, isto vai ser muito bonito, mas vamos pôr isto aqui de maneira a que nós não temos rede. E o que é não ter rede? É que nós não tínhamos sequer 10 mil euros, 15 mil euros de backup. Era aquilo que eu estava a dizer. Começaste ali? Eu durante 3 anos fiz break-even. Foi na altura quando começou a aparecer o TripAdvisor. Eu tive 3 anos, número 1 TripAdvisor em Sintra. Eu não sei se sabia na altura o que era aquilo. Mas, eu disse assim, se vier aí um espirro, vamos desconstipar. Sim. Vamos logo ao charco. E a ideia, e o que vamos ter que fazer é, antes que haja bola de neve, é encerrar logo portas. Ok? E fiz outra coisa. Eu sei que outras pessoas fizeram também isso. Demorei, mas paguei as minhas dívidas todas às pessoas todas. Ou seja, não fiz insolvência para fugir com a seringa nem nada. Okay? Que eu sabia, renegociei prazos, tudo, paguei. Eu, o João, o André, pagamos dinheiro do nosso bolso. Claro, até porque se querem manter no meio, não é? Precisas ter não sou, questão ética. Claro. Essa pressupõe. Pronto, ou seja, eu no fundo vejo digamos, com preocupação, mas também com oportunidades, o pós esta fase. E vejo, ou seja, havendo oportunidades para a restauração, há também para o vinho, que eles estão inteiramente ligados, ou seja, o Horeca digamos, o on-trade vão ser realmente
os grandes vão estar a par. E espero que haja, digamos, um melhor bom senso no que respeita aos novos projetos que eventualmente se vão manter, que eu já vou olhar para isto de outra forma, e outros Manel, que surjam. sim, eu percebo o que estás a dizer e desejo que isso aconteça como tu estás a dizer. Honestamente não sei, porque também somos portugueses, somos latinos, e a coisa que descamba sempre no mesmo, que é o tipo que quer ser até o chefe, que é muito criativo e quer ser o restaurador, e depois naturalmente é mau empresário, como eu acabei de dizer que sou mau empresário em relação ao meu projeto. Porque depois essa ideia de é importante que só vão não é reabram, mas que as novas oportunidades sejam mais aproveitadas por quem tem essa dinâmica. Não sei, não estou tão confiante que isso vai acontecer assim, honestamente. Não, mas vai. Até porque depois a questão do vinho, as coisas degradaram-se um bocadinho nos últimos anos também, porque houve um facilitismo e aí os produtores e as distribuidoras também têm alguma culpa, que foi, são setores que também estão sempre, essa degradação que tu falas da restauração, no fundo, depois acompanha uma certa degradação nossa, que era do género, ao mesmo preço nós continuamos a fazer aquilo que fazíamos de antes, que era entregar 3 ou 4 caixas, uma encomenda tinha 3 ou 4 caixas, uma vez por mês, agora ao mesmo preço tu pedes uma caixa por semana e o distribuidor não quer perder o cliente, vai lá e depois arca com parte dos custos disso, extras, não é? O produtor também, e as coisas não melhoram mesmo ao nível da restauração por isso, acho eu, porque depois o que acontece, essa nova liquidez que se vai criar com isso, é aproveitada de uma outra forma que se calhar não é para cimentar o... Depende. Quem sou eu para dizer isto? Não é? Mas depois eu não vejo aí essa melhoria. Mas também não confesso que gostava muito, mas não partilho dessa tua esperança de que esta crise vai nascer aqui uma fênix das cinzas, mas que vai ser reforçada e mais... Não acredito, acho que... Não, a fênix, de um ponto de vista que eventualmente poderá renascer, pegando nessa alegoria, é uma fênix, digamos, mais profissional. E o profissional vai ser profissional em toda a cadeia. Onde, por exemplo, uma das áreas que cresceu muito em 2019, nos setores de atividade que cresceu muito, foi o setor dos transportes. Uhum. E vai ser a logística, ou seja, tu não podes ter online se não tiveres um operador logístico. Eu sei isso, não é? Não, certo? Eu sei que tu tens a venda de documentos. E todo o meu projeto é cimentado na venda direta, portanto, claro. Eu trabalho com transportadoras há 3 anos. Pronto, mas esse vai ser um foco importante. Eu vou dizer, qual é que um dos problemas grandes também, que é um detalhezinho, mas que faz toda a diferença. Por exemplo, uma parte dos restaurantes não trabalham com pontos de encomenda, com previsão. Okay. Pontos de encomenda. Sim. Por exemplo, acabou o tal vinho e telefona-te para o distribuidor ou para o produtor, olha, preciso de tal vinho. Certo. Mas porquê é que não pediu antes de acabar? Certo. Ok? Por exemplo, eu vou dizer uma das coisas. Como consultor e como descansão, uma das perguntas que eu fazia ao distribuidor, que alguém chegava ao produtor, chegava ao pé de mim, eu perguntava-lhe sempre, para além de tudo, para o vinho, essas coisas todas, que é, como é que você entrega? Eu estou aqui em Sintra, ou estou ali, quantas vezes é que pode entregar por semana? Ele diz, só entrego uma vez por semana. Ok, não tem problema nenhum. E tu planeias as compras com base nisso. Exatamente. Mas isso também tem que haver uma sensibilidade da tua parte para perceberes, e isto é uma das coisas, isto é transversal a todos os negócios, sim. Mas eu acho é que ainda assim o teu acaba por ter mais amadorismo nessa gestão, porque posso estar a ser injusto e aceito que esteja, não é? Mas há esse amadorismo de, não, o gajo quer vender, vem cá quando eu quiser, e não é verdade. Mas se tu reparares, eu vejo isto tem muito, no mundo do vinho isto tem vindo a mudar daquilo que eu tenho visto, mas havia muita ideia do, esse gajo quer vender, esse gajo tem que fazer como a gente quer, quando a gente quer. Pois. E a verdade é que quando tu mantens uma boa, e agora estamos a ver todos isto, e é bom que aprendamos isto, que é,
as boas relações, pá, estamos todos no mesmo barco, desculpa a expressão, estamos todos na merda, não é? Vocês estão na merda, nós também estamos. Sim, mas isso E a verdade é que as boas relações que eu criei é que me permitem que agora os tipos estejam lá sentados em casa e eu diga assim, olha, pá, não consigo pagar essa fatura, e o gajo me diga, pá, está bem, olha, eu confio em ti e pagas quando puderes. Porque também tenho uma relação com eles, não é de arrogância, é de parceria. Sim. Mas tenho por causa disso que estás a dizer, eu preciso prever as coisas como deve ser e aquela pessoa presta-me um melhor serviço se eu tratar como um profissional e não como um gajo, eu faço-lhe o favor de vir aqui, eu compro-te a ti porque eu te faço o favor de vir a ti. E acho que, honestamente, e desculpa-me se não estou a ver bem, mas nessa restauração que tu falas, continua a haver aquela ideia de a pouco profissionalismo também se vê nisso, na relação com os fornecedores. Olha, eu vou-te contar outro episódio. Eu tive alguns fornecedores que chegavam ao pé de mim e diziam assim: ei, Manuel, tem aqui uma campanha, eu tinha um restaurante com 30 lugares, tem aqui uma campanha de 60 garrafas mais pequenas. Para te encharcar. Diz assim, olha, meu amigo, olha, pá, como dizia assim, em tom de brincadeira, olha, nós somos amigos, não somos? Somos. Assim, olha, não me venhas com isso. Se eu aceitar uma coisa dessas, já me deixar de ser amigos. Porque eu nunca mais vou conseguir pagar isso. Pois. Ok? Pá, vamos criar aqui vamos manter isto como estamos. Pá, se um dia eu puder aceitar uma coisa dessa, é que eu posso pagar. Uhum. Se não puder pagar, eu não aceito. Não quero isso. Ok? Ou seja, havia isto é muito mais coisas, não é? Sim, claro. Mas eu acho que vai passar às vezes por até um ajustamento das relações, uma melhor eficácia dos processos. E se a gente estamos a ver, até são coisas simples, mas poucos fazem. Certo? Aliás, vamos ver esses grandes grupos que eu estou a falar. Já tem economatos, tem compras centralizadas, tem procedimentos internos de circulação. Tu num hotel, tens uma cadeia, digamos, de circuito de informação que, eu lembro, já não trabalho em hotéis há mais de 20 anos, mas eu lembro de estar num hotel Meridian, hoje é Intercontinental, aquilo tinha uma cadeia, digamos, de comunicação, de documentos, de procedimentos, isto, aquilo, espetacular. Okay? E o pessoal do armazém nunca deixava ficar nada abaixo, ou seja, em ruptura, a não ser que tivesse uma ruptura no mercado. Havia todo digamos, um elástico, vamos chamar assim, conforme digamos, a dinâmica do espaço. Ou seja, e isso hoje perdeu-se muito. Mas sabe, tu contaste-me a tua utopia para o pós-Covid e eu conto a minha. Eu acho que nós estávamos, tal como houve uma precipitação para a internet, que já era, a precipitação não foi o inverter de um caminho, era um caminho que já estava, já existia. Sim. E o que aconteceu foi uma aceleração, um aceleramento, e eu acho que o século XXI é o século dos negócios emocionais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que vai-se valorizar muito mais essa questão de a boa relação com o profissionalismo, como é óbvio. Esta crise, como todas as outras, mas esta mais que esta, porque esta mexe com a vida, não é? Com a tua própria existência, vai revelar muito daquilo que é. Quando tu finges que és uma pessoa, reforço, isto é uma utopia. Quando tu finges que és uma pessoa e tens ali um boneco montado e num momento de crise a tendência é para deixar cair o boneco, porque estás na merda, estás louco, e então vais revelar quem tu realmente és. E eu acho, ou espero, que seja um momento para revelar quem é real e quem não é real e favorecer as relações reais. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. E esta é a minha utopia, porque se calhar depois no fim vai acontecer tudo na mesma. O gajo que vende mais barato é o gajo que fica, estás a perceber? É o gajo que fica, é o gajo que vende mais barato. Mas eu acredito que também vai haver esta aceleração, porque a geração, principalmente estes putos que estão nos 20 e tal, eu vejo-os mais emocionais. A ligação é muito mais emocional do que... Aliás, olhando para estas coisas, para este contexto, de uma forma assim mais fria, é muito interessante. Eu não sou nenhum expert na área, mas a gente tem olhos, a gente também tem uma percepção e tudo. Sim. Na parte do restaurante, as pessoas começaram a perceber que há valores mais importantes
do que ostentação. Vamos chamar assim, ou ter, ou possuir, e não sei o quê. Coisas como a saúde, a vida, a segurança, vão ser daqui para a frente valores muito mais importantes. O que significa que ir a um restaurante é uma opção que não é essencial. Ou seja, não sei se concordo contigo. Ir a um restaurante vai ser mais, às vezes, como um descargo, uma espécie de descarregar uma noção de prazer, de bem-estar, do que nunca foi uma necessidade. A não ser que aqueles restaurantes, vamos chamar assim, de conveniência, onde a pessoa está no período de trabalho, tem que meter energia e tanto mete aqui como ali e tal. Mas a noção de, digamos, de escolha onde ir vai partir de um ponto de partida diferente. O que as pessoas acredito que vão dar mais valor a esses momentos, porque vão querer que justifique a sua ida. Eu justificar a sua ida, toda a experiência vai ser muito mais interessante. Não, isso eu concordo. Com essa justificação, não acredito é que as pessoas irão menos ao restaurante. Eu acho que não ir mais até menos vezes. Até porque quando é um bocado aquela sensação de tu encaras a morte de frente e pensas assim, eu agora safei-me disto, eu agora quero fazer tudo aquilo que eu me estava a conter. Ou seja, quero passar muito mais a vida em prazer, estás a perceber? Quero ter muito mais momentos prazerosos do que me permitia ter. Eu acredito, aliás, desculpa interromper-te. No rescaldo da tal crise económica, isso foi notório. Os primeiros 2, 3 meses deste ano, quando o pessoal começar a ir à rua, à vontade, eu sei no género, vai ser isso. Mas depois vai resfriar. Vai haver uma espécie de, ok, e a coisa começa a entrar num ritmo muito mais paulatino. Aliás, nós, ainda por cima, como vivemos muito do turismo, aliás, as agências de turismo e as agências de eventos e tudo, se calhar ainda estão num estado mais complicado que a própria restauração. Porque a restauração e os hotéis são muito alimentados por agências que vendem internacionalmente para trazer as pessoas para cá. Se Portugal... Há aqui uma coisa interessante que ontem vi um ponto de vista que me parece muito interessante, pode até nos ajudar aqui indiretamente nesta área, que é o facto de em Portugal, digamos, toda a chamada curva ser mais achatada que pontiaguda, eventualmente pode criar para fora uma sensação de disciplina, de organização, e algo que, de certa forma, possa ser capitalizado em positivo para as pessoas se sentirem seguras a virem para cá. Seja para reuniões, seja para passar, para visitar, coisa assim do género. Isso pode ser um ângulo menos óbvio, mas pode ser interessante. Se passar essa ideia, se soubermos também capitalizar isso na ideia de que fomos uns heróis no meio disto tudo, porque fomos os tipos espertos e tal, sim, pode. Ficas com... até se calhar ajuda a criar uma identidade. Eu que há uns anos li um livro muito engraçado, acho que se chama Vende-se Portugal, eu não me lembro quem é o autor do livro, mas e o tipo dizia isso, que era os vários países tinham identidades. Pronto, tu olhavas para a Alemanha e lembras-te dos carros, e lembras daquela ideia do que é alemão é robusto, o que é italiano é bonito, e o que é português. Não há adjetivos. Não há adjetivos para qualificar o país, e isso pode ajudar a adjetivar ou criar novos adjetivos. Não, aliás, eu vi a campanha do turismo para Portugal, está online, e vi também ontem, acho que foi ontem, por causa da questão do Algarve, neste período da Páscoa, slogans muito interessantes, onde a questão é adiar o prazer, não é cancelar, é adiar. Sim. Ok, não vens hoje, vens amanhã. Não te esqueças de nós. Sim, exatamente. Isso é muito interessante, sobretudo na primeira fase, para o português que está cá. Sim. Porque a nível dos aeroportos, as coisas, isso ainda vai demorar um bocadinho a haver essa... Aliás, por exemplo, hoje vi a notícia de que na Dinamarca, acho que foi a Dinamarca, acho que sim, que já começa a haver uma maior, digamos,
libertação destes tais condicionamentos, mais aligerar. Isto tem a ver com outras coisas, não é? Porque a questão é, esses países mais do norte, supostamente, eu acho que isto é daqueles tipos de problemas que povos como nós, latinos, levam uma porrada, porque nós gostamos é de andar agarrados uns aos outros e a abraçar-nos e a beijar-nos e não sei o quê. E esses acabam por ser povos muito mais frios, portanto, eles já naturalmente têm menos contacto uns com os outros, portanto, e quer dizer, estamos aqui a brincar, mas isto é verdade. E obviamente que depois o impacto pode ser diferente, não sei se será... Não, mas deixa-me, agora estou aqui a fazer um exercício especulativo, que é o facto de a Dinamarca, não a Suécia está naquele imbróglio, se fecha, se não fecha, andam ali ainda um pouco, mas pode ser interessante para Portugal, que é, se nós, em termos dos resultados deste condicionamento, tiver um resultado relativamente satisfatório, mais achatado que pontiagudo, é bem possível que esses países que em cima têm dinheiro e são grandes emissores turistas, possam olhar para cá como tem alguma parecência com eles, né? Em termos de mentais, disciplina. Exige. Estás a ver, olha, estás a ver a linha do utópico aqui, tu estás a ser daqui. Isso aí, não. Até porque há outra coisa que é o achatamento da curva, não é? Essa porcaria dessa, nunca se falou tanto em curvas como agora. O achatamento da curva também vai-te fazer outra coisa, nada te serve se depois não tens... Mais longo. Mais longo, a partir daí eu acredito vamos ter que arranjar aqui formas de manter muitos negócios à tona d'água, mas quanto mais achatada for a curva, mais destrutiva é para a economia, não é? E depois é outra coisa, é a decalagem das curvas dos vários países, portanto isto não está... Não sei se a solução, mas também não sou especialista para falar nisso, mas a solução não sei se virá assim tão linear e bonita como tu estás a querer pôr. Epá, não vai, não, eu não estou a dizer bonita. O problema é que tu dizes assim, a curva vai ser mais achatada, os gajos podem olhar para nós e dizer, epá, eu vou querer ir para lá, e eu já estou a pensar, os gajos podem querer vir para cá, só que não vou encontrar nada, porque quanto mais achatado isto for, mais destrutivo isto vai ser. Eu não digo que não devia ser achatada, percebes? A questão é, pá, estamos aqui no meio de uma guerra muito complicada, não é? Não, ou seja, isto como eu disse, é um mero exercício especulativo, mas eu acredito que daqui a uns tempos possa haver maior capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, onde estas faixas etárias da população mais vulneráveis, eventualmente já estejam mais sob controlo e possa haver um acelerar, digamos, de um retomar de atividade. Eu acho que era importante que nós, no rescaldo disso, fôssemos mais exigentes com quem nos governa, porque eles estão lá porque nós deixamos, está lá, muito mais exigentes, antes disso, muito mais exigentes connosco próprios, porque todos temos a mania que sabemos e temos uma opinião e mandamos um bitite e o gajo está lá só a roubar e as coisas também não são bem assim e portanto devemos ser mais exigentes connosco, mais exigentes com eles. Isto vai à nossa conversa de sempre, quer dizer, mais exigente connosco. Eu tenho que realmente estudar o que é sério, eu tenho que realmente estar no domínio do conhecimento e não do achismo. E depois tenho que votar melhor, eu tenho que obrigar os tipos a serem melhores, porque no rescaldo isto não tenho as dúvidas que isto foi o primeiro de muitos. Eu farto-me de contar esta história. Eu há 20 anos li um livro, eu li há 18, o livro é que foi escrito há 20 anos, um livro que falava precisamente sobre isto e dizia uma coisa muito simples, com o aumento do aquecimento global, os vetores de propagação virais vão começar a subir mais, porque os vírus mais mortais estão ali nas zonas quentes, vão começar a subir mais, isto vai ser uma desgraça quando apanhar estas zonas mais populadas, portanto isto não é nada de novo. Agora, acho é que podemos, todos, isto é mundo, não é? O mundo pode olhar para isto, pode ouvir estes gajos que andam a dizer isto, ando a ler um outro livro de um gajo que escreveu em 2017, então aí é assustador. Eu estou a ler um livro que foi escrito em 2017, parece que foi escrito em 2021. Estás a perceber? O gajo diz exatamente isto. Vai vir a pandemia da China, mais dia menos dia. Eu acredito que... Sérgio. E portanto, deixa-me só concluir. A questão é que nós sejamos mais exigentes com quem nos governa
e que eles tenham a noção de que isto é para continuar e que temos que apostar em medidas preventivas e não profiláticas, não é? De minimizar isto, porque isto destrói as economias, não é? Sim. Eu acredito que, de forma muito simples, que a comunidade científica, vamos chamar assim, as pessoas, tal como essa pessoa que escreveu essa quase premonição, vamos chamar assim, possam vir a ser muito mais consideradas pela política em geral, precisamente porque muitas destas não decisões ou essa coisa toda da política de forma errática, errada e tudo, é precisamente porque muitas vezes não dava jeito às políticas. Uma das coisas que eu gostava já de ter visto, ainda podia ter sido feito há muito mais tempo, que é, ok, vamos fazer uma espécie de união, uma coisa base, uma matriz base na nossa sociedade sobre aspectos essenciais. Saúde, educação, algo assim do género, ok? E depois, assim, toda a gente está de acordo disto, medidas de base que, independentemente da cor política, e depois brincamos à política, mas aquelas coisas essenciais à sociedade estavam intocáveis. Olha, coisas tão simples quanto, eu estou-me a lembrar por acaso este livro é muito melhor que o outro e está muito bem escrito, e o gajo dizia assim, nós só somos chamados quando há problemas, ninguém nos chama antes para dizer, vamos projetar, vamos aqui, olha, se isso é um problema real, que é uma perspectiva de algo que pode acontecer, então vamos aqui criar grupos de trabalho, cria-se tanto grupo de trabalho, no sentido de, então que medidas é que temos que tomar, que é para depois de teres tudo mais ou menos projetado para quando chega ao momento acionas e os próprios políticos não têm que estar a passar pelo que estão a passar, que é, eles não sabem o que é que vão fazer, agora vão aprendendo e aí acho que, e ele dizia é assustador, ele dizia assim, as pessoas pensam que, por exemplo, numa altura destas precisamos de ventiladores e máscaras de ventilação e não sei o quê, e que aquilo está ao alcance de um clique. Não está. E a verdade é que estamos a perceber que não está, não é? E coisas que estão a acontecer, ele diz, se acontecer, acontece isto, porque isto não está calculado. E tu começas a ver, realmente foi isso que aconteceu. O gajo é um gênio, não? É o trabalho dele. Não, exato. É um gajo que vê... Aliás, para fazer a ligação, é aquilo que não é nada do outro mundo. O gajo não é nenhum gênio. O gajo faz exatamente aquilo que tu estavas a dizer que deve ser feito no planeamento do restaurante, por exemplo. Sim, não é? Só que aplicado não é? É pensar, eu tenho dado, ou seja, eu em casa, eu não estou de quarentena, eu estou farto de trabalhar. Pois, eu também. Não, sério. Eu tirei o sábado e o domingo para mim é o quê? Para fazer coisas para mim. Para pôr leitura em dia, para estudar uma série de cenas, tenho dezenas de artigos para ler e vou deixá-los para o domingo e para o sábado. Então espera lá, vamos fazer uma coisa. Eu ia-te pedir, porque temos que começar também a fechar isto, já vamos com 1h23, e eu queria começar, queria mudar de assunto, queria focar um bocadinho, que tenho aqui uma ou duas coisas que queria te perguntar, mas mais virado para ti. E portanto, para fazer a transição, podias-me mostrar o que vinha que estás a beber. Estou a beber um vinho chamado Soave, da zona do Véneto. Ok, estou a ver. Feito à base de uma uva chamada Garganega, que é um branco, eu acho muita piada. Estou um produtor de agricultura biológica e que tem um perfil verdadeiramente diferente dos nossos brancos, embora alguns já tinham assim um toquezinho. Tem um lado que eu sempre gostei muito, trabalhei durante muito tempo com vinhos italianos. Agora estou mais destreinado e agora quando posso vou comprando vinhos estrangeiros para estudar também e para ver como é que eles são feitos, como é que se pensa e tudo assim do género. E este vinho tem um lado de amargo, de uma sapidez realmente muito interessante, fora do, digamos, não é um vinho nada aromático,
mas eu vim mais sobre um lado estruturante do que sobre um lado de sabor. E eu acho um piadão. Provavelmente eu ia gostar muito desse vinho. Acredito que sim. Acredito que sim. Diz-me uma coisa, já que falas nisso, e antes de há aqui 3 ou 4 coisas que eu quero saber sobre ti, porque quem está a ver isto e não sabe quem tu és, ainda continua sem saber quem tu és. Mas eu já me apercebi disso, calma rapaziada, já lá vamos. Mas eu tenho sentido nos últimos anos, posso estar a ser injusto, mas até mais do que nos tintos, eu tenho sentido que houve uma evolução muito grande nos vinhos brancos portugueses e uma coisa que me enche de orgulho nacional é que houve uma grande evolução nos perfis dos vinhos. Há cada vez mais vinhos que se destacam pela sua diferença e, sobretudo, que se focam em castas nacionais, e são fatores que me interessam bastante. Tu provas muito mais vinhos que eu, nem tem comparação. Isto é uma visão deturpada da realidade, ou a realidade, achas que a realidade está a ir um bocadinho nesse sentido? Não, na verdade está aí nesse sentido. Eu acho que a partir de 2000 houve um salto, para mim houve uma primeira época, digamos, de salto de qualidade. A gente a provar muitos vinhos dos anos 80 e 90, há coisas fantásticas, mas todos os vinhos tinham um sujinho, tinham uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que hoje achamos muito piada, eu gosto muito desses vinhos. A partir dos anos 2000 foi Deixa-me dizer-te uma coisa, dos que me lembro, 80 mais vivos, 90 mais limpos. Sim, mas sempre com... eu hoje muitas vezes estou a provar um vinho português, prova cega. É raro falhar metê-lo na década de 80 ou 90. Sim. Porque há ali uns tiquezinhos, a chamar assim, sim. Muito interessante. Obviamente, depois há outras coisas que denunciam, não sei, o vinho jovem e tal, cores e não sei quantos. Mas há ali um traço enológico. Há mais maturação nos anos 90, vinhos mais concentrados. Sim. Aliás, maturação e desidratação. Há muitos vinhos que têm ali. Chama-se sobrematuração. Pronto. Ou seja, não por outro detalhe, que é chamado o trabalho e o pensar a vertente da chamada maturação fenólica. Sim. É muito depois dos anos 2000. Os anos 90 era mais, ainda se vivia um bocadinho naquela... Isto do meu conhecimento. Eu nessa época ainda não estava ativo. Não estava tão atento a essas coisas. Mas olhando para trás e provando e não sei o quê, realmente via-se os vinhos mais... Ou seja, privilegiava-se o grau alcoólico, não é? A medição do açúcar, chamar assim, como decisor de vindima e tudo. A partir dos anos 2000 houve mais ênfase sobre a madeira. Ou seja, procurou-se a madeira, muita madeira, pouca madeira. Sim. Diz? Os monovarietais também apareceram. Sim, não, os monovarietais, a época surgiu ali nos anos 90, meados dos anos 90. Eu lembro-me, sim. Lembro-me de vários produtores a lançarem kits, tipo coleções. Lembras? Olha, estou a lembrar de dois. Era a Quinta da Romeira e era a Casa de Santário, que eram as castas de Santário. Sim, de repente, dois que eu me lembro, com garrafas até do Dão, não sei se estavam certificados de Dão, piada. Estou-me a lembrar que as garrafas, assim, de repente, estou-me a lembrar que eram bordalesas e não borgonhesas. Por isso é que não sei sequer estavam certificadas como Havia muito essa profusão, até a rotelagem normalmente era o mesmo rótulo com cores diferentes. Exatamente. Essas identidades. Mas, foi na época, onde começou a haver algum interesse pelo vinho, começou-se a falar das castas, e as pessoas queriam saber alguma coisa, o que é que sabia determinada uva. Okay? Nos anos 2000, logo ali, isso manteve-se, e houve também a questão digamos, da madeira, mais madeira, menos madeira, muito da madeira, havia quase 200% de madeira, coisa do género, e só para os finais dos anos 2000 e hoje, há um trabalho de mais precisão, ou seja, mais a estudar, perceber as castas portuguesas, perceber um pouco o que é que elas podem fazer. Algumas regiões, Lisboa e Tejo, a demarcarem-se completamente em maneiras diferentes do granel,
digamos, dos vídeos de volume, a tentar fugir um bocadinho disso. O Douro, assim de forma genérica, ia recuperar algumas castas e ia mostrar, ia haver uma comunicação, porque isto conciliar produtores, castas, instituições, política e mercado não é fácil, isto demora umas gerações. Não, e é verdade, e por exemplo, eu sou, não sei se acompanhas isso, mas eu sou muito crítico em relação à região de Lisboa e à região do Tejo, uma porque é a minha região de coração e outra porque onde trabalho. E a verdade é que, sim, eu percebo o que tu dizes, não é? A questão do granel, mas não o volume, e depois falta um bocado a identidade, e depois não sei o quê, mas sim, tem havido um trabalho, sim. É assim, eu estou a dizer, referi estas duas só por Não, está certo. Porque era... não, desculpa, eu perdi um bocado a ideia. O que eu queria dizer era que qualquer mudança que seja feita, não é tipo, isto está mal e tem que se mudar, agora arrasas tudo e fazes de novo. Não, é, tu tens um negócio que está equilibrado, então, eu falo isto com muitos produtores, eu depois tu sabes que sou um bocado, tipo, não tenho vergonha de chegar ao pé das pessoas, ou de falar com elas quando me perguntam a opinião, portanto não tenho assim essas coisas. Mas, de uma forma geral, eu digo isto, tens um negócio montado e funciona com o volume, ok? Então, mas o que é que te invalida dizeres assim ao teu enólogo, ou aos teus enólogos? Estão ali 1000 litros, façam 1000 litros, porque para um enólogo, o prazer que te dá fazer 1000 litros é igual a fazer 10.000 litros. Se aquele vinho existir, existe. Então, faz uma coisa mais identitária que tu puderes, e não sei o quê. E o que eu vejo é que muitas vezes, obviamente há casas onde os próprios enólogos não querem fazer, mas os próprios produtores é que não acham que isso é um risco grande. E eu pergunto, quando tu fazes 1 milhão de garrafas ou 2 milhões de garrafas, de fazeres 1000 garrafas de uma porcaria qualquer, é um grande risco. Tu vês um dos melhores exemplos aqui na zona que se vê é o Zé Maria da Fonseca, que há muitos anos que faz isso, trabalha ao mercado do volume, que eu acho muito bem, mas tem, gosto só não, tem lá a coleção privada ajuda-me, Zé Maria? Zé Maria, sim, o DSF. As coleções privadas que no fundo são essas derivações que eles querem fazer, essas brincadeiras, e que ele está perfeitamente blindado do resto da casa. Qualquer coisa que ali se faça fora da caixa está enquadrada dentro daquela coleção especial e, portanto, acho que é uma boa maneira de começar a mudar a agulha, porque depois o que funcionar em pequenino tu podes dar escala se quiseres. Sim. Não, aliás, este ano, já no final do ano passado, foi a própria Salgrado também a fazer esse desafio aos enólogos e tudo. Ou seja, isso também acontece nas empresas grandes, não é? Que precisa às vezes depois ter Manel, eu vejo as empresas grandes, ainda outro dia falava isso com o Ribeirinho, eu vejo as empresas grandes a tomar iniciativas dos pequenos mais vezes que o que acontece, principalmente nesses perfis ousados, e na questão da abordagem à internet, por exemplo, as grandes fizeram coisas antes das pequenas. E é normal. Não é não, não é não. As pequenas é que têm menos a perder. Não é? Tu não tens canal, vamos lá. Eu fui para a internet, eu não tenho dinheiro. Eu sou um produtor pequenino, a internet é de borla. Sim, mas tem a ver com outra coisa. Acho que há pessoas e pessoas, e depois há organizações e organizações. Essas organizações têm departamentos e têm estudos de mercado e pensam à frente. Pensam à frente, aliás, é uma das coisas que às vezes me chatei com os meus colegas mais jovens hoje sou o produtor pequenino, que é bom, os outros são os malandros. Pois. E eu acho que é precisamente o contrário, ou seja, temos que respeitar todos. E realmente muitos dos pequeninos evoluem e desenvolvem e às vezes até inspirados ou vendo trabalhos, às vezes de experiências, que só eles têm essa capacidade às vezes para fazer. Ou seja, nenhum vive um sem o outro. Okay? Eu vejo mas para mim é assim. Sim, eu não consigo quebrar isso, porque os pequeninos são realmente quem tem mais liberdade para fazer experiências e para fazer coisas fora da caixa. Mas, por exemplo, lembro-me de empresas grandes que têm esses departamentos e que dão essa liberdade. É mais uma questão também de filosofia e de abertura para...
Acho que eu estou a dizer é que não é uns e outros. Acho que a liberdade está mais nos produtores pequeninos, porque normalmente tem uma estrutura mais pequena, é só um gajo a decidir e pode decidir, eu vou fazer isto desta maneira e vou meter isto no mercado e funciona ou não. Não, sim, a cadeia de decisão e depois tu tens os grandes a ir atrás desses nichos novos que se vão criando pelos pequenos. Portanto, é por isso que eu digo que os pequenos é que tinham essa mais... Mas são duas visões, eu acho que nenhuma tem que estar certa ou errada, quer dizer, quem sou eu? Acho. Há pouco eu estava a dizer, são duas visões que de alguma forma se complementam. Por exemplo, e estavas a dizer, com toda a razão, mas, por exemplo, um dos problemas dos produtores pequeninos é o... Eu já lembrar de muitos restaurantes têm um produto do caraças, mas depois não é uma grande honra fazer a parte comercial. Uhum. E muitos pequeninos podiam inspirar-se e ver modelos, talvez alguns grandes fazem, como ou seja, e ajustá-las à sua dimensão, um conjunto de ferramentas que estão aí disponíveis, em termos de estratégias de comunicação, estratégias, e feito em pequena escala, como tu fazes. Ou seja, hoje em dia há muita gente que tem produtos fantásticos, mas depois não se consegue fazê-los sair da adega. Pois. A arte, se não for isto, não é arte, não é? Pronto, ou seja, há algum trabalho que é preciso fazer também do lado de complementar à produção. Sim. Mas eu acho que, de certa forma, esse é um aspecto que melhorou nos últimos 5 anos, do meu ponto de vista, foi uma loucura. Onde vejo projetos pequeninos, sei lá, menos 5 mil garrafas e no género, em 2, 3 anos, tem atenção, os vinhos sempre foram bons, são personalizados, têm distinção, e vejo facilmente a chegarem ao mercado, vamos chamar assim, aos seus segmentos. Essa era uma das coisas que muitos produtores pequeninos, eu tive muitas conversas com uma série deles, a desafiá-los, que é, o mercado não existe. Existem centenas de segmentos de mercado. E cada um tem que perceber a qual deles é que tem que atacar. Isso é que é muito importante, porque se não cais naquele erro mais uma vez, lembro-me da conversa, acho que foi com o Ribeirinho, sobre esse assunto do o que é o consumidor, e não existe o consumidor, não é? Porque claro, cais no problema cais naquele problema de quereres agradar ao mercado, e o mercado é isso. O que é o mercado, não é? Vais fazer um vinho para o mercado, mas qual segmento do mercado? Exatamente. Não é? E depois é um bocado aquilo que tu falavas dos números, não é? Aquele segmento tem não sei quantos mil gajos que gostam daquele perfil de vinho. Como assim? Branco ou tinto? Doce ou não sei o quê? Estás a perceber? Isto acaba por ser tudo muito relativo. Eu, felizmente, que não tenho nem nunca tive a necessidade de fazer vinhos para o mercado. Eu tenho estado sempre em projetos onde eu faço o produto que achamos que é o melhor que pode sair dali e depois procurar o mercado desse produto. O teu mercado. O meu mercado, não é? Porque, e é por isso que eu depois acabo por dizer, quando alguém diz, mas tu, por exemplo, mesmo nas brincadeiras que faço com o Anísio, lá com o Decal Crítico de Vinhos, com o Boneco, ou mesmo aqui, eu convido outros produtores. Mas tu estás a dar tempo de antena ou estás a mostrar outros produtores, os teus concorrentes. Eu não tenho concorrentes por causa disto mesmo. Eu faço o produto com o qual eu me identifico e depois vou à procura do meu mercado. Vou concorrer com quem aqui? Sim. Porque depois, e tu compras vinhos, sabes que é a outra história, eu sou enófilo, eu sou consumidor de vinho. E aquela ideia de eu agora só bebo vinho do Zé Esquim, isso não acontece. Eu quero comprar uma caixa tua, uma caixa do outro, e portanto eu vou à procura desse mercado. E portanto, eu acho que vamos evoluir. E por exemplo, falei que a última pessoa com quem eu falei, não sei se vai para o ar antes de ti, foi com a Susana Martins da Mochagate. Susana Martins, sim. Eu sou péssimo nos sobrenomes, mas da Mochagate. Conheces? Sim. Pronto. Pronto. E a Susana fez uma coisa que eu acho muito interessante, que foi, criou um movimento, um evento chamado Mochagate and Friends. Mochagate and Friends não é mais do que essa ligação entre produtores, porque ela, muito inteligentemente,
percebe que se eu agarrar no conjunto de pessoas que me segue e no conjunto de pessoas que me compra e juntar às dela, a caixa que eles me compram a mim pode ser uma caixa minha e uma caixa dela. E eu posso beneficiar dos clientes dela. E eu acho que os produtores têm cada vez mais pensar que o mercado, o seu mercado, é isto. O meu vizinho, eu tenho muito mais a ganhar juntando-me ao meu vizinho do que a fugindo dele. Eu sempre vi isso dessa forma e até com outra coisa, que é, eu das ações que eu faço com consumidores finais, eu chamo muito a atenção a isto, que é, hoje temos uns sortudos, porque hoje dificilmente temos um vinho com problemas, não é como os ágios. Ou seja, é seguro comprar. Se houver, são mais caros. Só vai brincar. E muito importante, e era uma das formas com que eu sempre fiz as cartas de vinho, a estrutura é, hoje temos vinhos para cada momento de consumo. Isso é muito importante. Ou seja, para além do mercado, o segmento de mercado, há momentos de consumo. Há momentos que queres estar porreiro, a jogar às cartas, gostas de ter vinho, estás a ver um vinho, porque sabe bem. Claro. Tens depois um vinho cheio de detalhes, tu precisas de uma ocasião para prestar atenção àquele vinho. E hoje em dia, tanto que eu hoje estou a abolir uma palavra de que eu estou a falar disto, que é o vinho, este vinho é melhor que aquele. Ou ponho em contexto, este vinho é melhor para aquilo do que aquele. Claro. Pronto, ou seja, eu começo a usar mais a falta de melhor, começo a usar a palavra ambição. Ou seja, este vinho quer ser qualquer coisa especial. Ou este vinho quer ser um vinho porreiro, descontraído. Mas também é uma ambição. Ou seja, é uma ambição. Ou seja, às vezes há consumidores e tudo querem que o vinho seja aquilo que ele gostaria que fosse. E não aquilo para o qual foi pensado. E isso é muito interessante. Mas isso muitas vezes também é culpa da comunicação desse vinho. É verdade, é verdade. Daí que essas empresas, sabe o que estavas a falar, o José Fonseca, o Escurão, a Sograp e mais alguns, sempre tiveram, vamos chamar, uma gama estruturada, depois tinham os seus vinhos ícone, os seus vinhos de bandeira, aqueles vinhos de anos especiais, e hoje realmente estão a criar outro segmento, que é, estão a entrar nesse segmento dos vinhos. Eu não gosto já muito da palavra fora da box, sabes porquê? Livres, chama-lhe livres. Libertos de... Hoje há tanta coisa fora da box que está dentro da box. Opa, eu já digo a brincar que o meu vinho não é diferente, porque os outros são todos diferentes. Pronto. Ou seja, e com isto tudo estamos a assistir a um panorama muito interessante do setor do vinho em Portugal, em termos de dinâmica, de criatividade e tudo. Lentamente, um bocadinho mais de profissionalismo nas várias áreas. Eu acho que estamos em termos gerais, com vinhos qualitativamente, em todas as gamas. Até hoje, às vezes vou ao supermercado comprar vinhos de 2, 3 euros. Digo assim, deixa-me cá ver como é que se trabalha como é que está a trabalhar. Eu faço esse exercício também, Eu fico espantado, os vinhos estão impecáveis. O trabalho hoje que alguns produtores fazem com o volume de boca, dá-lhes uma... Porque hoje em dia já tens ferramentas... Sim, tens ferramentas enológicas já muito boas nesse sentido, e um técnico que esteja habituado a trabalhar isso e que saiba trabalhar essas técnicas enológicas consegue fazer coisas muito interessantes. Aquele vinho nunca passa por um vinho de ambição. Convém também explicar isto para quem vê. Claro. Então, mas eu consigo ter um enólogo que me pegue naquele vinho e faça com que este vinho se pareça vamos por preço, um vinho de 50 euros. Não é esse o caso. Claro. Mas é um vinho que tu dizes assim, para os 5 euros que eu dei, deu estes 5 euros por muito bem emprego. Exatamente. Mais nesse sentido. Eu gosto muito da expressão à brasileira, que é o custo-benefício. Que é qual é o benefício que eu tenho por determinado custo, por determinado investimento. Okay? E realmente, hoje, porque a questão da qualidade, hoje a qualidade tens qualidade em todo lado, não é? Em todas as faixas. Agora, é uma qualidade em contexto. Agora, tens um determinado benefício para um usufruto e tens um investimento para tal, ele ser equilibrado, fantástico. E realmente nessa faixa, há pouco tempo os vinhos, 6, 7 anos, os vinhos eram aguados, eram quase uma água deslavada. Hoje não, os vinhos têm graça,
tecnicamente, são vinhos que têm que ser técnicos, não tem hipótese. E estão dentro daquilo que eles pretendem. Manel, a gente tem mesmo que se ir embora, mas eu não posso ir embora, nem que demore mais algo, sem te fazer duas perguntas provocatórias. Já não vou ter tempo para pedir que te apresentes, mas as pessoas também conseguem perceber claramente, não é que te apresentes, é que fales do teu percurso, mas há duas coisas que eu quero saber. Master Sommelier para quando? E, sem ser este, qual é que é o sonho que ainda te falta realizar? O que é que tu ainda gostavas de fazer? Não, Master Sommelier, nunca. Não tenho tempo. Vou tentar Master of Wine. Ok. Tinha pensado fazer o processo de candidatura, porque o processo abriria já para o mês que vem. Só que com isto tudo e com o investimento que é necessário, eu tive alguma perda de rendimento, andei nos últimos 15 dias, porque eu trabalho por conta própria, a falar com clientes e a tratar também receber alguma coisa. Sim, claro. E tudo. Já meti os meus processos todos aos bancos para as moratórias possíveis e agora meter também, tentar ver se consigo usufruir um bocadinho também daqueles apoios dos fracionamentos dos impostos e tal. Então, explica-me só uma coisa, tu estás só a fazer consultoria neste momento? Não, ou seja, eu trabalho a fazer consultoria, tenho 2 ou 3 clientes, trabalho com o grupo Essência do Vinho para várias áreas, entre elas os eventos, a Escola do Vinho e a Revista de Vinhos. Sim. Trabalho com o grupo Bem Saúde e depois fazia uma série de coisas. Eu já tenho uma consultoria para 4 restaurantes em Lisboa e tenho uma carta de vinhos que vou ter que retocá-la, que eu fiz para um restaurante japonês que agora estava numa fase de, digamos, de revitalizar, digamos, de trocar a carta e agora estou a fazê-lo. Mas pronto, só para lançar já com um bocadinho mais de tempo. Okay. E depois vou fazendo coisas para agências de eventos, para animação de eventos, alguma escola, tive uma parceria com a Time Out, andava a fazer também formações ao domicílio. Sim, pessoas, não sério. Faz sentido. Onde pessoas têm ter uma privacidade para um grupo. Fazer animação de jantares. Estou a ver que vais começar a dar aulas online? Não sei, eu não tenho equipamento para isso. Vamos ver. Mas pronto. Mas volta lá então ao Master of Wine. Não, é assim, eu queria ver se tinha pensado fazer o processo de candidatura em maio. Tenho que fazer tudo de novo. Mas já estou um bocadinho preocupado porque o maio é já ali. E eu não consegui cumprir o plano de preparação que eu tinha para a admissão e mesmo que entrasse, porque acredito que para a minha área, depois desta fase, a partir de julho até final do ano, vou tentar recuperar um bocadinho de trabalho perdido. Eu só na primeira semana antes do dia 13 de março, eu perdi, ou seja, não faturei mais de 2.500 euros. Só com umas animações e coisas do género, uns pequenos eventos, e agora, acredito que uma boa parte das tipo de atividades vai se concentrar em 5, 6 meses, e vou privilegiar isso. E vou, se calhar, aproveitar para recuperar o atraso que eu tenho e também estou a trabalhar, até por causa disso, Master of Wine, em áreas que tinha pouca força. Como, por exemplo, desenvolver técnica de escrita, técnica de ensaio, técnica de raciocínio, de discussão, ou seja, argumentativa, vamos chamar assim. E depois tudo também trabalhar a parte de escrita em inglês nesse sentido. Era o que eu ia dizer, e depois numa língua diferente tu tens toda uma construção completamente diferente, não é? Sim, eu estou a fazer algum tempo um trabalho, vamos chamar, de base, que é criar, por exemplo, argumentação sobre, sei lá, campo, viticultura. Já tenho centenas de expressões, de palavras, connectives, coisas do género. Sim, tenho quase 7.000, 8.000 notas de prova que agora sobre os vinhos das regiões clássicas, que agora vou filtrar para apanhar os pontos comuns.
a cada um, ou seja, são aqueles que validam uma argumentação para dizer que o vinho é de tal sítio através de palavras muito específicas. Keywords, não é? Sim. Então, isso é tudo um trabalho que dá... Para depois construires o texto de base em inglês, não é? Exatamente. Para fundamentar... para fundamentar com lógica, ou seja, fundamentar de maneira que eles reconheçam que aquela fundamentação faz parte daquilo. Entre outras técnicas, eu também comprei aquele livro do Neil Jackson, que o Tiago Macena, outro dia... tive para comprar esse livro, mas comprei outros. Pronto, aliás, eu tinha mandado vir em fevereiro, não em janeiro, a Amazon depois devolveu-me o dinheiro porque não conseguiu me entregar o livro. Entretanto, comprei em e-book. Porque tem lá um... Sim, vou dar uma dica, mas não há muitos livros de vinho, pois, né? Quer dizer, esta dica não serve. Os audiobooks estão muito bons também. E eu tenho lido alguma coisa, já li 2 ou 3 de vinho bons, que estão em audiobook, e que se ouve e ficas com uma ideia. Eu não consigo distinguir o livro que li ou que ouvi neste momento. Me interessa muito livros hoje que me ajudem, vamos chamar, em técnicas de dedução. Ou seja, a construir argumentação através, digamos, de características que façam bons filtros entre uns vinhos e os outros, para depois criar umas lógicas muito consistentes. Porque eu também tenho ouvido muitos podcasts, alguns audiobooks, mas para aquele específico, por isso é que eu comprei aquilo, que ele tem uma técnica muito interessante, de técnica dedutiva, e a maneira como ele olha para o vinho é uma maneira parecida com aquela que eu tenho. Eu não sou muito também, o livro chama-se Beyond Flavor, ele olha muito para o lado estruturante dos vinhos, que é a maneira como eu olho também. Não tanto os aromas, não tanto o descritor de aromático, mas a combinação dos elementos estruturantes, perfil de acidez, texturas de taninos, e tudo. Técnicas de extração, de gestão, seja o que for, de vinificação. Isso interessa muito até para associar a tipicidade de vinificações de determinados castas e determinadas origens. CBD, faz sentido. É um approach, Não, faz sentido. Faz sentido. E a ideia é que queria ser o menos subjetivo possível, ou seja, apanhar pontos muito concretos, que depois seja fácil de olhar para aquilo e tu entendes aquilo. Certo. Bem, então, ficamos em águas de bacalhau outra vez em relação ao... Este ano estava mesmo convencido, estava com as condições todas, andava a recusar uma série de trabalhos, até para poder deixar tempo para mim, com esta coisa toda, fiquei um bocado com a decisão nas mãos e tenho dado estes dias aqui a ponderar, olhar para o calendário, olhar para as coisas todas para a frente, e vou ter que adiar todo o processo e se calhar para o ano voltar a estar preparado com mais força. Certo. Olha, última pergunta. A única pergunta, os tais sonhos por realizar sem ser um Master of Wine, o que é que tu ainda tinhas assim meio utópico que se possa... Não sei, eu não queria morrer sem fazer... Sinceramente não tem sido nada muito utópico. Aquilo que eu gostava, se a gente puder chamar um sonho, é poder, e acredito que num futuro próximo vou conseguir isso, é ter a oportunidade de andar a viajar um pouco mais pelo mundo, pelas regiões vitivinícolas. Quem não, né? Quem não? Ou seja, eu gosto de coisas simples. Isso, ou seja, porque o meu trabalho é o meu divertimento. Claro, felizmente. É o meu passatempo. E é uma coisa que eu gostava mesmo de voltar. Já fiz há algum tempo, até início dos anos 2000, na altura que competia e tudo, para os concursos de canção e tudo, consegui fazer um bocado disso, mais cá e alguma coisa lá fora, e gostava de poder voltar a ter esse tipo de ritmo, que é uma das grandes formas de aprender e viver neste mundo. Boa. Olha, Manel, ficou muita coisa por falar. Queria ter explorado contigo também um pouco mais a questão dos críticos, mas pronto, mas ficamos
ficamos com isso pendurado e já fica aqui uma desculpa para iniciarmos uma outra conversa daqui a uns dias, Está bem. se tu aceitares, está bem? Combinado. Olha, muito obrigado por isto, por este bocadinho, pela paciência que tiveste em aceitar o convite. E pronto, espero que tenhas gostado. Eu gostei muito, foi um momento muito bem passado. Como começa sempre qualquer conversa. Muito obrigado pelo desafio. Olha, pronto, espero que. Boa sorte para isso tudo. Aí para, para o projeto. Epá, este projeto não tem ambição, lá está. Este projeto não tem ambição. Tem alguma. É claro que falámos do. Este projeto tem a ambição de me divertir inicialmente. Depois, se por arrasto ele puder contribuir para ajudar o meu negócio em si e eu vender mais vinho, epá, é um plus, mas não faço nada em função disto. Tanto que temos um programa de 2 horas que contraria tudo aquele princípio que se fala de qualquer coisa da internet. Epá, mas não quer saber. Interessa-me mais o registro que fica, percebes? Um dia destes vais morrer, Manel, e pronto, vai ficar. Sim. Vamos todos. Vai ficar para ser, ou vais ser velho e vais dizer assim: ei, epá, olha ali quando eu era. Manel, muito obrigado. Grande abraço. Olha, fica bem, saúde, está bem? Tá, combinado.